Obrigado. Icari, poderia acender a luz aí, por favor? Irmãos, nosso coração se encheu de alegria ontem. Essa notícia do Moreira, eu mandei um e-mail, o pastor Inácio comentou, porque eu mandei um e-mail pessoal para todos os pastores, dizendo, pessoalmente, não como presidente da denominação, não como um pastor querendo encorajar ou desafiar outros pastores, mas eu escrevi para os pastores como meus amigos e compartilhei um pouco do peso que às vezes a gente sente. Vem uma notícia esperada, os irmãos sabem que Macau, devido àquela explosão que houve há anos atrás dos cassinos, ela teve uma inflação imobiliária muito grande. A crise deu uma freada nas coisas, houve um recuo natural, menos dinheiro circulando, mas ainda assim a questão imobiliária lá é meio complicada. E ele encontrou um lugar, e essa notícia é uma notícia muito boa, né? Uma notícia muito legal. O trabalho dá um passo importante, né, para se consolidar, mas ao mesmo tempo constitui um grande desafio, né? Então eu compartilhei com os irmãos. À noite tivemos a noite da sopa lá na Liberdade, um momento muito gostoso. Nós fomos surpreendidos com a quantidade de pessoas que tinham lá. Deve ter passado em torno de 200 a 250 pessoas. Eu falei que a mulherada lá fazia o milagre da multiplicação das sopas. Água na sopa que chegou mais gente, meu filho. E a molecada, sopinha tem que comer muito, né? E foi muito legal, as pessoas ficavam nas mesas, batendo papo, famílias reunidas, amigos que não se encontravam há tempos, batendo um papo, ia lá, pegava sua sopinha, voltava. Foi um momento muito, muito gostoso, muito agradável, e Deus esteve abençoando, foi muito joia. E aí a gente vê lá num canto, os adolescentes ficam em alguns metros quadrados, tudo amontoado, né? Você não consegue nem enxergar direito, tudo amontoado e fala que só, né? Mas é muito legal vê-los e ver que eles têm entre eles uma identidade, não eu sou de tal lugar, você é de tal lugar, mas eles formam um bom grupo. E olhando a gente vê assim, puxa, que joia, Deus. O Senhor tem levantado uma nova geração e encorajado essa geração a andar com o Senhor. Então tivemos um dia muito intenso. À tarde tivemos o culto em memória aqui na igreja, uma pessoa que não é do círculo da igreja, mas muito interessante porque a cultura japonesa nos permite oportunidades como esta. Tivemos aqui a igreja totalmente lotada, eu acredito que perto de 130, 150 pessoas para o culto em memória, e pudemos compartilhar do amor de Deus e falar do amor de Deus. Então foi um momento muito bacana, muito joia de semear a palavra. Semana passada o Alcineu disse assim, pastor, você vai pregar domingo? Eu quero compartilhar sobre aquele hino assim, assim, assado, vou ler essa passagem. Não quer pregar nessa passagem, não? Eu pensei comigo, rapaz, o Espírito Santo tem bigode. Eu não sei não, meu irmão, eu estou pensando em outra coisa, mas... Aí durante a semana estava orando, pensando, e às vezes a gente recebe, vê o link não sei o que, dá uma olhada, e pesquisando uns negócios lá numa troca de e-mails, entrei num site de uma das igrejas aí, e vi uma meditação, aí eu nunca ouvi essa pessoa, tenho ouvido dela, vou ver o que ela está escrevendo aqui. A hora que eu abro o texto, era exatamente esse texto. Eu falei assim, tá bom, Deus, o Espírito Santo tem bigode, mas bem, ok, o Senhor ganhou. E eu fiquei lendo esse texto de Gênesis 28, que já foi lido, então não vamos ler novamente, que fala sobre essencialmente a presença de Deus. Eu ouvindo a história da senhora Sara, alguma coisa aí,
eu fico imaginando que ela pensou no cenário. Porque se ela tivesse pensado no Jacó, ela não escreveria essa música, não. Ô cidadão casquinhador, esse tal de Jacó, hein? Rapaz, esse homem aqui é jogo duro. Mas é bom ter, de vez em quando, uns personagens como Jacó, porque a gente não se sente tão ruim assim, né? Porque, veja que coisa tremenda. Jacó está fugindo. Se ele ficasse lá, o irmão dele, cortaria ele. Ele está fugindo. Sabe que provavelmente não encontra mais a mãe e o pai. Vai para um lugar que ele não conhece ninguém, só sabe que a família da mãe está lá. E família do pai também. Mas não conhece ninguém. O cara, toda a vida dele, a mãe é que resolveu os problemas dele. E agora, cadê mamãe? Estava sozinho. E o cara vai dormir no meio do mato. O céu devia ser mais estrelado do que hoje. Devia ser uma imagem bonita. Ele dorme em cima de uma pedra no chão e ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê essa visão tremenda dessa escada. Sobe e desce para os céus. E depois ele vê Deus falando com ele: eu sou o Deus do seu pai Abraão e seu pai Isaac. E ele repete a promessa que fez a Abraão. E diz: em você, Jacózinho, vão ser benditas todas as famílias da terra. Ele conhecia essas histórias porque provavelmente seu pai contava. De como ele, seu pai Isaac, foi gerado milagrosamente. E como Deus prometera uma descendência. E ao comprar a primogenitura e ao receber a bênção no lugar do irmão, ele sabia que ele era o herdeiro daquela bênção de Deus, se é que Deus era verdadeiro para ele. E ele tem essa visão em que Deus fala com ele claramente: você, cara, eu vou te abençoar, você vai voltar, você vai para lá e você vai voltar intacto, você vai ser bem sucedido. Cara, se sou eu ou você, como que nós faríamos depois dessa visão? Eu dava um pulo e agacharia e dizia assim: Deus me perdoa, eu sou Jacózinho, enganador, eu sou um trapaceiro, tem misericórdia de mim, o Senhor está neste lugar. Beleza, agora o Senhor é Deus do meu pai, do meu avô e meu Deus também. Eu quero que seja o meu Deus. E eu faria um pacto ali mesmo com Deus, naquele lugar, naquela pedra. Mas esse tal de Jacó, ele não faz isso não. Rapaz, o cara era meio casca grossa. Se o Senhor me abençoar, e eu for lá, der tudo certo, e ficar tudo bem, e eu voltar. A Liana até estava comentando, ele ainda disse: se tiver cupão para comer e roupa para vestir, talvez ele queria Dandaslu, né? Se tiver a grife melhor, se a coisa for comida de primeira, então certamente tu serás o meu Deus. Ele faz um acordo com Deus aqui. Mas essa passagem nos ensina algumas coisas sobre a presença de Deus. Eu queria rapidamente meditar com os irmãos. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que a presença de Deus independe da percepção humana. Deus está presente, quer o homem perceba, quer o homem não perceba. Deus está presente, mesmo o homem não percebendo. Jacó diz assim: uau, Deus estava nesse lugar e eu não percebi, eu não sabia. Deus sempre está presente, quer o homem perceba, quer o homem não perceba. A nossa sociedade, o mundo em que nós vemos, tem dado as costas para Deus. Tem abandonado os princípios de Deus. Tem distanciado dos valores do reino de Deus. Tem abandonado aquilo que Deus diz que é verdadeiro. A última notícia diz respeito que provavelmente está para ser aprovado, não sei se já foi aprovado, que determinadas situações casais poderão obter divórcio pela internet. Entende? Divórcio pela internet. Lógico que existe algumas circunstâncias, eu acho que a OAB já vai dar uma protestada, né, doutor Erivelto? Que negócio que é esse, né? Que contrato que é esse? Que se quebra por internet, bem, sistema online, papapá. A sociedade que nós vemos diz aquilo que Deus diz, não tem valor nenhum.
Vamos viver do jeito que a gente acha. Aquilo que Deus diz não tem valor. Tem valor para alguns políticos na época de eleição. Aí eles vão na igreja, fica do lado dos grandes líderes. Eu dou graças a Deus que a nossa igrejinha Rollins é pequenininha, nenhum político vem querer ficar do meu lado, né? Graças a Deus. Mas as grandes denominações, meus irmãos, daqui para frente você vai ver. Já viram, né? Uma notícia aí que eu não vou citar, mas já viram. Já estão andando por aí, todos eles circulando no meio das grandes denominações. Mas fora isso, Deus não tem nenhuma influência nas decisões que tomam. Não de que eles sejam crentes necessariamente, mas os valores morais. Então a percepção de Deus independe. Deus está presente, infelizmente, nesse mundo que não tem nada a ver com Deus. A presença de Deus pode ser percebida pelo homem. De repente Jacó percebeu, Deus estava nesse lugar. Significa que o homem tem condições, tem possibilidade de perceber a presença de Deus. Deus está presente mesmo que ele, independente do homem, mas o homem tem a possibilidade de perceber a presença de Deus. De parar e olhar e começar a notar que existe um Deus. No caso de Jacó foi devido a essa visão. A outra coisa, a percepção da presença de Deus depende da revelação de Deus. Se Deus não se revelasse dessa maneira, Jacó não sabia que Deus estava ali. O que ele ouviu desde pequenininho na casa dele? O que o pai dele acreditava serem as verdades de Deus? E os milagres que Deus havia feito, como chamou o avô dele, que saiu de um outro lugar, veio para uma terra distante, estava morando num lugar que não era a sua terra. De como o pai dele nasceu de forma tão milagrosa. A avó não podia ter filhos por ter problema, não gerava, e já era de idade avançada, já tinha até cessado o costume das mulheres. Ele sabia de todas essas histórias. Mas ele não percebia Deus. Só percebeu pela revelação de Deus. Deus se revelou de alguma forma na vida dele. Agora, há duas coisas que eu queria gastar um pouquinho mais de tempo e finalizar. A percepção da presença de Deus não garante relacionamento com Deus. O cara percebeu que Deus estava ali, mas ele não estabeleceu um relacionamento com Deus. Ele foi percebendo durante toda a vida, e ele, no discurso que ele fez, anos depois, diante do sogrão, e ele disse assim: sogrão, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Rapaz, olha para a minha vida. Eu parei, olhei para a minha vida, você também olha. Se não fosse o Deus do meu avô e do meu pai, rapaz, a gente tinha dançado aqui. Mas a mão desse Deus tem estado comigo aqui, de modo que olha o que está acontecendo. Ele continuou apercebendo Deus. Mas o relacionamento de Jacó com Deus foi sendo estabelecido nesse processo longo, em que 14 anos para ter as mulheres, depois mais um bocado de tempo que ele ficou debaixo da sabedoria do sogrão que ficava driblando ele, para mantê-lo, porque percebia que aquele homem era um homem diferenciado. A presença de Deus, por último, percebida, precisa nos levar a relacionamento com Deus. A presença de Deus percebida precisa nos levar a nos relacionarmos com Deus. Não basta saber que Ele está presente, não basta ver a presença dEle, não basta ter revelações claras da presença de Deus. Nós temos aqui o nosso Ministério Parceiro de Oração, que tem sido muito abençoado. Tivemos uma reunião essa quarta-feira muito jóia, muito cheia da presença de Deus. Sexta-feira nós fomos visitar uma pessoa que a Tina pediu no hospital junto com ela, com o Sr. Quinor e a Dona Maria. Olha, uma coisa impressionante, numa salinha, estava dizendo para ela, eu senti a presença de Deus
Fazia muito tempo que eu não sentia uma coisa tão tremenda, vendo uma pessoa liberando perdão e tirando um caminhão de cima dela, uma coisa tremenda. A gente tem presenciado coisas maravilhosas, mas o que acontece? Não sei estatisticamente o que a gente poderia dizer, porque eu não sei por onde anda boa parte dessas pessoas que vêm, mas eu posso afirmar, uma parcela razoável dessas pessoas percebem a presença de Deus, Deus opera algo maravilhoso na vida delas, há uma revelação de Deus claras na vida delas, mas nem todas estabelecem um relacionamento com Deus. Obrigado, Deus, até mais tarde, ou até eu tiver um novo problema. Aí o bicho pega, tina, meu Deus do céu. Aí a pessoa volta. Não basta ter a percepção milagrosa da presença de Deus. É necessário ter relacionamento com Deus. Não basta você ter encontrado com Jesus, tomado uma decisão por Ele. Não basta Deus ter feito um milagre tremendo na sua vida. É preciso ter relacionamento com Deus. Dia após dia, na sua caminhada, no seu momento a momento. Não basta você estabelecer que Deus passou a fazer parte porque você percebeu a presença dele. É preciso caminhar. E por que Jacó não estabelecia a relação com Deus? E por que Jacó não percebia antes a presença de Deus? Bom, eu acho que a história familiar dele é complicada. Eu ouvi de vários psicólogos dizendo que esse é um bom estudo para a sistêmica familiar, né? Como que funcionam as relações familiares dentro dessa família de Jacó aqui, de Jacó junto com seus pais, né? Mas havia problemas na estrutura familiar. Mas a parte disso, Jacó era um cara de coração duro. Jacó não era um cara muito maleável para as coisas de Deus. Jacó, por livre e espontânea vontade, nunca buscou Deus, apesar de ouvir todas as histórias do seu pai. Jacó, de alguma forma, determinava por si mesmo, ainda que influenciado pela sua mãe, os seus próprios caminhos. Ele escolhia por onde ele iria. Escolheu, inclusive, que se Deus fosse fazer tudo isso, então Deus seria Deus dele. Jacó tinha um distanciamento de Deus, porque ele não abriu o seu coração para Deus. Foram necessários muitos anos e foram necessários muitas experiências, às vezes dolorosas, na vida dele. Queria concluir dizendo o seguinte: Deus está presente. Eu não compartilhei na hora dos avisos, estava prolongando, mas o Irene e Moreira mandaram um e-mail. Eu compartilhei pelas orações que o Moreira precisou fazer uma cirurgia na perna. Ele tinha uma ferida, e essa ferida zangou e abriu e saiu alguma coisa tal. E quando ele voltou para fazer a revisão da ferida no médico, descobriram que uma veia havia rompido e ele estava com um tipo de um derrame ali na perna e era preciso fazer uma cirurgia para remover aquilo. E tipo assim, ele foi para fazer o curativo, levou o filho para fazer uma consulta e os médicos disseram: você já fica já, porque precisa fazer isso já. Ele disse: não, eu preciso levar meu filho para casa. Ele voltou para casa e voltou. Trocamos e-mails rápido, acionamos, era um sábado já, então, para conseguir remeter os valores, precisava remeter para ele poder deixar o sinal ali no hospital para fazer a intervenção. Aí resolveu fazer exames. Tá? O fato é que a cirurgia foi prorrogada e acabou sendo feita numa quarta-feira, no nosso horário, acho que terça-noite no horário deles. Ou contrário, acho que quarta de lá e terça daqui. Mas o fato é que a Irene conta uma experiência muito interessante. Na hora que os médicos disseram: vamos fazer tal, eles precisavam ir lá e deixar depositado o valor, só que os trâmites bancários não estavam correndo dentro do que a gente imaginava, então ele olhava no saldo, não tinha o valor lá. E eles tinham que fazer o depósito, senão o médico disse que não faria a coisa. E eles orando, de repente diz que entra uma pessoa na sala, diz que vem visitar o seu missionário Moreira.
eu tenho um ministério de orar por missionários. Ela acho que era de Hong Kong, se eu não me engano. Hong Kong, Macau é uma travessia de barco de pouco tempo, questão de horas você vai. E essa missionária veio até ali e disse assim, eu tenho um ministério de orar por missionários e eu vim orar por você. E orou por ele. Existe uma tradição entre os chineses. Ela deixou um envelope que tem um nome em chinês que eu não sei, diz que é uma lembrancinha para a família, para as crianças. E quando eles abrem o envelope, é praticamente o valor que ele tinha que depositar. Faltou em moeda deles lá, tinha $8.000 de Hong Kong, ela precisava de 9.000. E o membro que se converteu agora, Tian San se converteu, levaram não sei quantos anos evangelizando o homem, ele tinha um cartão de crédito, com o cartão de crédito ele complementou, depois chegou os valores, eles repuseram. Coisas tremendas, não é verdade? Deus faz milagres tremendos, faz na sua vida também. Mas a grande lição que a gente tira dessa passagem é que a simples percepção da presença, às vezes milagrosa de Deus, não determina nada, se não estabelecer relacionamento. Se Deus não passar a ser o seu Deus. Enquanto Jacó ficou citando que você é Deus do meu pai, do meu avô Abraão e do meu pai Jacó, não fez diferença na vida dele. Lá na frente a Bíblia cita que é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Presença de Deus milagrosa pode acontecer. E deve acontecer. Aleluia, porque acontece. Mas, queridos, eu queria lhes dizer que a simples percepção disso, de nós dissermos, uau, que coisa tremenda, ufa, que legal. Não é nada. É preciso que haja relacionamento. Presença de Deus sem relacionamento não gera transformação. Que Deus possa nos abençoar. Que nós sejamos como outro encontro de Jacó, não em Betel, mas em Peniel, quando ele viu Deus face a face e foi transformado. Nós temos visto a presença de Deus. Você tem testemunhado na sua vida. Você, no seu dia a dia, pode perceber milagres que Deus faz. Mas se você não estabelecer relacionamento com Deus, esses milagres só serão, uau, que história, mas não vai fazer diferença. Vamos orar. Quero que você dê um tempo agora pensando na sua caminhada com Deus. Tem visto milagres? A presença de Deus sobrenatural está dentro da sua percepção? Mas eu queria te dizer que Deus convida você a transformar essa percepção em relacionamento diário, contínuo, em compromissos. Sabe, às vezes as preocupações diárias, os afazeres, as contas, as angústias, as tribulações, os desafios da vida profissional, da vida familiar, os desafios dos nossos alvos materiais, às vezes vão se constituindo impedimentos para que a percepção que nós temos da presença de Deus se torne em relacionamento, se torne em vida diária com o Senhor. Por isso, apesar de você estar aqui, eu quero te dizer que Deus, nessa manhã, encoraja a mim e você a mantermos relacionamento com Ele. Pai, obrigado, porque o Senhor nos encoraja desta maneira. Continua a falar conosco, Senhor. Continua a nos encorajar
a nos relacionarmos contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.